Olá, estamos aqui de volta no Pode Sondar. Que saudade no estúdio novo! Estúdio novo, minha gente, mas vai ficar assim? Não sei, não sabemos, não sabemos. Já tivemos as gravações aí nesse período que tiramos um recessinho básico. Pequenas férias. Aproveitem para assistir os episódios anteriores que ficaram muito legais. E hoje nós temos... Peraí, eu sou a Renata, do Doce Dentista. E eu sou o Luiz Rodolfo, do Dicas Odonto. Até perdi o costume. A caneca. A caneca. E nós rock. temos... Vou pedir já no início o rock. E temos hoje a nossa convidada maravilhosa, Sandra Calil. Aqui um presentinho para você, uma lembrancinha. Essa mesa é tão grande, você fala... Demais, hein? Pode sondar, é isso? Isso. Esquérrimo. A caneca aí que apenas convidados têm. Olha só, gente. Aqui, Convidado pode sondar. Que vai dentro dessa caneca? Então, aí é um mistério. Todo mundo quer saber. Todo mundo quer saber. Cada pessoa escolhe antes. Gente, essa mesa é meio... Você Mas é mais sabe difícil. que... meio... Todo mundo quer saber o que tem na mala de Sandra Calil. Então agora vamos querer saber o que tem na caneca de Sandra Calil no Pode Sondar. O que tem na mala de Sandra Calil? Vai ser revelado? Só no final no do final podcast. do episódio, hein? Tem que assistir até o final. Ah, boa. Vou cobrar no final. Gente, fiquem aí, nós vamos falar muito de odontopediatria, de odontologia, de ensino, de papacari, né? De pasta de dente. Polêmicas. Polêmicas, né? Pesquisa. Então, assim, quem não conhece vai ficar conhecendo bastante a Sandra Calil, que é uma profissional espetacular da odontopediatria. Ela dá aula para pós-graduação. A gente vai falar de um monte de coisa aqui. Então, fique aí, curta, compartilhe aí com seus amigos, suas amigas. Manda aí no zap do grupo da faculdade, para a dupla da faculdade, manda lá no grupo da especialização, porque esse aqui vai ser muito bom esse episódio. É isso aí, a gente também queria agradecer todas as pessoas que já são inscritas no nosso canal, nossos seguidores fiéis, que acompanham todos os programas e que mandam mais mensagens. Mais de 2.100 seguidores. Que mandam mensagens pra gente no direct, falando quantos programas estão sendo legais. Isso é muito importante pra gente, incentiva a gente e é muito legal. Muito bem. É isso aí, vamos lá. Vamos deixar a moça falar. Ai, adorei a moça. Que bom, hein? Sandra, a gente queria saber primeiro, lá do comecinho, por que odontologia, por que odontopediatria? A gente quer saber um pouquinho da tua linha do tempo aí. Bom, na verdade, eu fiquei entre odontologia e jornalismo. Aí, assim, eu entrei na universidade com 17 anos. E aí eu falei, bom, entrei na odonto, nem achei que fosse entrar direto. E entrar com 17 anos é cedo, não é? Se parar para pensar, e sair com 20. Então, mas eu adorei fazer odontologia. Um pouco de odontologia e, no final, um pouco de jornalismo, né? Porque odontologia e ser professora tem tudo a ver, né? Sim. Um pouco de cada. E ser odontopediatra, na verdade, é ser endodontista. Nossa. Eu já estava quase para ser contratada para ser professora de endodontia, aí eu me encantei pela odontopediatria. E assim, segui, porque na época eu precisava esperar 2 anos para ser especialista, fazer especialização. Fiquei grudada no professor Guedes. E aí fui, né? E o Imparato, que veio aqui, já mandou recadinho, né, para você. Mostrei para ela. Deixei. Eu fui caloura dele. Sim. Judiaram de nós demais, né? Então, a gente sempre caminhando juntos também e trabalhando pela odontopediatria, na odontopediatria e fazendo as coisas, né? Sim. Só fala um pouquinho mais perto do microfone, por favor, que eles estão... eu vou jogar ele mais pra cá. Puxa mais. Ouvido aqui. E agora, tá melhor? Melhor? Show de bola. Gente, né, até ia falar, você quase foi pra endo. Eu recebi hoje aqui uma mensagem da doutora Gabriela Ribeiro no Instagram lá do Pode Sondar. Aliás, entre no Instagram do Pode Sondar pra seguir. Falando que a gente fala pouco de endo e a gente nunca trouxe um endodontista aqui. Não acredito! Nunca trouxemos. Não. Olha, a gente... É que odontopediatra tá chovendo aqui no Pode Sondar, né? E odontopediatra é odontopediatra. São seres iluminados que vão para o céu, de passagem direta, né? Eles vão direto lá pro céu. A gente trouxe bastante periodontista, que é difícil achar pério, mas a gente já trouxe vários aqui. Eu vi a Maristela também, tem um podcast excelente, né? Acho que foi o último que vocês publicaram. O ao vivo, do ao vivo, sim. O último foi do Gabriel Politano, né?
Não, o último foi do Roberto Garanhani. É que férias isso, né? Vocês esquecem, não querem nem saber. Não, a gente tá sempre acompanhando. Nossa, eu fiz a programação tudo errado lá. Tava com um fuso de 4 horas pra frente. Eu programei o episódio do Politano, começou 2 horas antes. Começou o episódio, falei, nossa... Mas beleza. Mas tudo bem, estamos aqui. O importante é que tá no ar e que os programas foram muito legais. Inclusive foi o do Politano. Não, quem que foi que fez a mágica? Foi o Politano. Claro. Não, gente... O episódio dele. Eu falo, todos os episódios eu tenho que falar dessa mágica dele, que até hoje eu tô chocada. Os meninos voltaram a fita. Pra entender como ele fez. A fita. Eles voltaram a fita. Olha a idade batendo aí, voltando. Rebobinaram a fita. Eles rebobinaram pra ver se descobria a mágica. Retrô, hein? Ninguém descobriu. Falando em rebobinar a fita, a gente tava conversando um pouquinho antes de começar. Você como professora, né, hoje, o que você acha dessa nova geração, dos alunos, da abordagem? Né? A gente não pode falar rebobinar, que eles nem sabem o que é isso. Né? Como que a gente inspira os alunos mais novos? Assim? Essa que acho que é a pergunta. Olha, eu adoro essa geração. E assim, nós temos uma conexão boa. E muitos dizem que se inspiram em nós, né? E eu acho muito legal, porque nós fazemos essa linguagem, essa interlocução entre eles, não é? E a gente se pergunta, por que nós, né? Por que eles se identificam conosco? E eu acho muito interessante, porque eles têm muito para dar. Eu acho que às vezes eles não sabem como fazer isso. Em alguns aspectos, eles são muito bons, coisa que nós não éramos. Por exemplo, eles entendem como fazer, o que eles querem, em alguns aspectos. Eles financeiramente são melhores, porque eles sabem onde eles querem chegar. O que eles talvez não saibam é a forma como fazer e a profundidade. Então, talvez isso falte um pouco de maturidade profissional, não é? Mas isso eles vão chegar lá. Talvez, até eu estava conversando com o Luiz Rodolfo sobre isso, não é? Como chegar lá, não é? E talvez eles precisem de mais embasamento científico. A pandemia causou esse gap, né? De ficar muito online, de trazer essa coisa muito dos Instagramers, de ficar aquela coisa online, direto, sem parar, que, na verdade, causa um certo vazio. Não é? E eles estão percebendo isso. Então, o praticar é uma coisa que faz muita diferença. E essa diferença, nós estamos encontrando um caminho agora, porque eles sentem que eles precisam praticar. Onde é que está a falha? No diagnóstico, tanto é que os grupos de WhatsApp é direto, né? De manhã, tarde e noite, as perguntas são incessantes em relação ao diagnóstico, e porque novas coisas estão acontecendo também. Você vê novas doenças, novos casos, desde, não só em HMI, que não se falava, por exemplo, mas casos diferentes que para nós também causam surpresas. Então, eu vejo que quanto mais eu estudo, eu menos sei. Né? E quanto mais eu sei, eu acho que eu não sei. Então, eu sempre digo que estudar é uma constante. E aí, com isso, há uma proximidade. Né? Não existe mais aquela coisa... Né, que tinha o professor titular, o professor isso, o professor aquilo. Não. Quando você se aproxima e eles veem que não existem barreiras entre nós, eu acho que daí você gera um canal. Então, quando eles veem que a gente está lá para estender a mão e auxiliar, ela responde, poxa, que legal, eles existem, né? Eles são de carne e osso, eles também têm as dificuldades, eles também se expõem. Eles tomam café da manhã e colocam no Instagram. Colocam no Instagram, né? E assim, conversam naturalmente, respondem. Então, isso traz uma proximidade. E, de repente, falam numa linguagem que conseguem fazer com que a gente entenda o que... Porque, assim, às vezes você vê assim, coisas bobas. Coisas simples. Mas como é que eu aglutino esse ionômero? Mas por que esse e não aquele? Mas por que é assim? Coisas que você fala, nossa, mas eles têm dúvida disso?
Sim. Sabe? Coisas simples. São coisas simples. Que você fala, não, então eu tenho que voltar. E muitas vezes aquele professor não está afim de voltar ou de falar. Falar, vai, para. Sim. Isso aí. Às vezes eram questões que sempre existiram, só que a pessoa não tinha nenhum canal para falar e assim, na sala de aula a gente tinha que levantar a mão, né? Então, olha essa posição, levantar a mão para fazer uma pergunta. E às vezes perguntar uma coisa que a gente acha que é básico e vão falar, ih, que burro. A gente não sabe, aí não não pergunta. sabe nem pegar o número, mas geralmente não sabe. Não sabe. Ou assim, aquela coisa punitiva, sabe? Que te deixa constrangido. Isso. E isso eu acho muito ruim. E talvez um dos pilares da nova odontologia, eu acho que tem 3 pilares fundamentais, que talvez tenha que se trabalhar e os professores não trabalham direito isso, que é a humanização, não é? A parte das novas tecnologias, que está muito distante de alguns docentes, e também trabalhar com filosofias de mínima intervenção, que assim é uma coisa que para muitos é muito distante. Não é? E não é a mínima intervenção só na parte de lesão de cárie, não, é em todas as áreas do conhecimento. Sim. Isso gera uma distância tão grande da realidade que, assim, o aluno não se identifica com tudo isso. Sim. Ele fala, tipo, o que eu estou fazendo aqui? É melhor eu ficar no celular. Então, assim, não dá vontade, não é gostoso, entendeu? Na vida as coisas têm que ser legais, não podem ser chatas. Sim. Senão não gera desejo, não gera atitude. Eu acho que isso também, assim, você até falou, diferente de muita gente fala assim, essa geração não está desinteressada. E foi legal que você trouxe um outro olhar, né, para isso, porque realmente eles têm muito mais acesso, então a chance deles estarem mais interessados em alguma coisa e sabendo o que eles querem é muito maior, né? Porque, pelo menos quando a gente se formou, tipo, você não tinha muita referência, né? Era... Tipo, as coisas hoje estão tão rápidas que se cortam vários caminhos que a gente não pôde cortar. Não, exatamente. Agora, por bate outro menos lado, cabeça em algumas questões. Essa geração, esse cortar caminho, não é? Isso não sou eu que falo. A maioria na área da saúde relata isso, inclusive com a geração de crianças, esse cortar caminho gera facilidade. E a facilidade, às vezes, gera uma certa frustração. Porque a facilidade, quando ele se depara com o mercado de trabalho, não com não ter paciente, mas com não saber o que fazer diante daquele caso, gera uma certa frustração. Sim. Porque ele tem sucesso. Porque o sucesso não depende só de foto aqui, foto ali, ser legal, ser bom, ser bonito, ser maravilhoso. Não, depende de você sentar o seu paciente na cadeira e ele te querer e te indicar para outro, porque não é só a foto bonita que vai fazer você ser indicado. Não, é a fidelização do seu cliente. É aquele, no caso nosso, por exemplo, o grupo de mães que falou, vai lá porque meu filho foi muito bem tratado. Sim. E aquele dentista ou aquela dentista é mega top. Sim. Aquela sim tratou meu filho super bem. Qual mãe que não quer que seu filho seja bem tratado ou pai? Exatamente. Gente, ela deixa de fazer para ela e não deixa de fazer para o filho dela. Porque o Instagram, ele é a vitrine só, mas para captar o paciente mesmo é o que boca você a boca. produz, vamos dizer assim. Produz. Né? No e Instagram, aí até você coloca o cara ótimo. na sua cadeira, talvez. Mas para você deixar ele na sua cadeira, fazer ele voltar e fazer... E fazer outros pacientes chegarem já é um outro patamar. E eu acho que é isso que gera a frustração também, porque tem muitas pessoas que elas querem fazer um Instagram perfeito. Aí põe filtro, põe tudo lindo, os posts lindos, paga pessoal de marketing para deixar tudo lindo, maravilhoso. Aquele consultório que você olha parece enorme, maravilhoso. Quando vai ver, é uma salinha. E aí olha e fala assim, nossa, mas eu não tô conseguindo captar paciente pelo Instagram, porque não é isso que capta, né? Não tem identidade, né? Eu falo assim, gente, para que tanto filtro? Eu falo para os meus alunos, para tudo. Porque daí a pessoa vai lá, vê e fala, nossa, você é assim? Não. O Ciosp é o show de horror. Você é. Você
olha e você fala, meu Deus, aquela pessoa maravilhosa que eu via. Cadê? Mas as pessoas falam, né? Que, não, no Instagram eu quero estar bonito, quero estar bonita, quero estar maquiada, quero estar com filtro. Quem quer me ver feio, me vê ao vivo, né? Eu prefiro aparecer do jeito que eu sou mesmo, pra ninguém se assustar depois. Outro pilar que o dentista ainda não percebeu, qualquer dentista, hoje a gente não está falando para o odontopediatra, hoje nós estamos falando para o dentista. Geral. Né? Ou para o consumidor. É a linguagem. Se você fala e não convence, se você fala uma linguagem que não atinge, o paciente vai falar, tá. Ele chega em casa e não faz nada daquilo que você falou. Sim. Ele vai falar, nossa, eu não entendi nada do que ele falou. Hello, fala a linguagem, sabe, que eu entenda. Porque não adianta. Ele vai procurar outro dentista que vai conseguir sensibilizá-lo e sensibilizar a família para que ele consiga realmente falar, não, aqui eu estou me sentindo melhor, mais confortável. Sim. Eu não me senti à vontade com aquela dentista. Ou com aquele dentista, porque eu não entendi nada do que ele falou. Né? E falando nisso, agora indo para pediatria, odontopediatria, porque a linguagem com a criança é uma, mas quem a gente tem que convencer e educar e tudo mais, quer dizer, a gente não, vocês, porque eu não atendo criança, são os pais, né? E como que é hoje em dia lidar com essa geração, talvez, que a criança que impõe muito as vontades dela, né? Então, assim, pelo menos antes, a gente sempre fala isso. A nossa mãe olhava pra gente, tipo, eu já sei que eu tenho que calar a boca, senão em casa eu tô ferrada. Hoje em dia parece que a criança até demais. Aí agora parece que é demais na permissividade. Como é que você lida com os pais nesse trato com a criança, quando você precisa impor um tratamento e a criança que está ditando mais ou menos a ordem ali que deveria ser? Assim, hoje eu penso, depois de tantos anos, né, porque passa muito depressa, isso é uma outra coisa que eu falo, né, para todos. Primeiro que passa depressa, é isso que eu sempre falo. Outra coisa que eu falo, até quando você quer trabalhar, né? Será que você está se programando para a sua profissão? Porque isso é uma coisa também que o dentista, ele acaba não se programando. Ele não faz uma programação em longo prazo. Você vai trabalhar até 90 anos, você não vai desfrutar da sua vida, né? Então, tudo isso é uma coisa, depois que a gente vai falar um pouquinho, que eu penso em longo prazo. E segundo, hoje eu faço uma odontologia para a família. Porque se eu não sensibilizar a família, não adianta, porque eu pergunto para a criança, você usa fio dental? A primeira coisa que ele fala, minha mãe não compra. No meu banheiro não tem. Aí a mãe está lá no celular, 3 horas. Compro sim. Não compra não. Porque a criança não mente. Não tem isso, não é? Não compro. Aí a mãe fica desconcertada. Né? O brasileiro usava 28 centímetros de fio dental por ano. Hoje aumentou um pouquinho. Ele usa em torno, acho que de 45 a 60 por ano. Ou seja, não usa fio dental. Não é? Portanto... Centímetros, né? Então não centímetros pega nem metade da cara. Só quando tem aquela... Tem uma carninha, alguma coisa assim, né? Sim. É só no churrasco e por aí. Até porque também, se vocês pararem para pensar, o dentista, quando estimula a escovação, né, ele estimula, mas ele não faz assim um reforço constante do uso do fio dental. Não faz. É que a gente é pério, né? A gente dá uma exagerada. A gente exagera um pouquinho. Mas acho que em forma geral não mesmo. O dentista, ele não faz prevenção. Quem faz prevenção é o pério e o pediatra, o odontopediatra. O dentista não percebeu esse nicho ainda, é um absurdo. Sim. Saiu um artigo agora, em 2023, que a Soraya conduziu, falando das rechamadas e da importância do controle periódico. Porque assim não adianta fazer restaurações, implantes, e o paciente não voltar para controle. Isso é um fato, em qualquer área do conhecimento e da especialidade. Sim. Então, tudo isso, o dentista parece que ele ainda não percebeu, não é? Ele precisa mudar. E tem o foco hoje sempre de captação de novos pacientes. E se esquece da fidelização dos antigos. Claro. Que é muito mais fácil mais difícil trazer o novo. Exatamente, é muito mais fácil você trazer quem já é teu paciente do que
Você mostrar a importância da prevenção. A medicina já está estimando que o homem vai viver 200 anos. O que é que a odontologia está fazendo para o ser humano ter os dentes? Eu tenho uma frase que, não sei se vocês conhecem, que é rumo ao molar dos 100 anos, que pegou, o Paulo Vinícius sempre fala, ele ama essa frase, né? Porque nós temos uma população vivendo os mesmos problemas recorrentes. Veja, a incidência de novos casos de lesões de cárie continua. Nós estamos errando em alguma coisa. Nós continuamos errando. O dentista continua extremamente tecnicista. Em qualquer área que ele atue, novos problemas estão acontecendo. Erosão, envelhecimento precoce dos dentes, bruxismo, DTM, depressão, diminuição do fluxo salivar, doenças periodontais. E o que o dentista tem mais domínio e conhecimento, inclusive como ensino nas universidades, é da doença cárie periodontal. Não é? Mas a doença periodontal, assim, relacionado à parte de gengivite. Quando pensa, né, em doença mesmo periodontal, não se conhece tanto. Verdade. É verdade. Até a descontaminação. Eu fui aprender o que era uma lima periodontal na especialização. Sim. Ah, sim. Entendeu? Eu também só fui aprender isso lá. E tem gente que tem pério que não sabe o que é lima de Hirschfeld hoje, né? Sério? Claro que não. Não, pério não. Dentista. Desculpa. Ah, tá. Eu falei, nossa, que pério é esse? Pelo amor de Deus. Dentista que não seja pério, né? Não sabe o que é uma lima periodontal. No nosso caso, quando se fala em HMI, ninguém, assim, o efeito confundidor, e você vê nas redes sociais, casos de lesão de cárie confundindo com HMI, ou mesmo, tudo é fluorose na internet. Né? Você vê assim, meu Deus, né? Aliás, vamos aproveitar então esse momento que a gente nunca falou também de HMI mais aprofundado assim, mas também não precisa ser muito técnico, mas tentar explicar pro pessoal ou para quem está assistindo a gente, seja dentista ou não, odontopediatra, pelo amor de Deus, tem que saber, né? Até eu que não sou, sei o que é. Mas por que tá aparecendo muito? Se tem essa resposta, se não tiver tudo bem, mas por que tá tendo uma incidência muito grande desse problema nos dentes, que é HMI? Então, o que é e a incidência? Assim, a HMI tem sido estudada muito no mundo todo hoje, a incidência de novos casos tem aumentado, né? Não sei se tem aumentado, ponto, mas acho também que antes as pessoas não sabiam diagnosticar. Então, muitos casos que foram considerados lesões de cárie, na verdade, poderiam até ser, mas a causa principal era HMI. Não é? Uhum. E a criança, por exemplo, que tem DMH ou SDMH, que são os segundos molares descidos afetados, a razão de chance de ter HMI é muito maior. Então, por exemplo, se essa criança já fizesse uma prevenção, já se estaria de olho nessa criança ter uma chance maior de ter HMI, ou seja, quem tem HMI afeta molares e incisivos. E hoje já está se estudando, que se chama HOPT, afetar outros dentes também. Então, assim, há um largo caminho a percorrer. Não é? A HMI pode ser leve, eu brinco que leve afeta filho de dentista, né? Sempre. É impressionante. É um esmalte, é uma hipomineralização de esmalte do incisivo e do molar. E dos molares. Isso permanente. Permanente. E aí, quando aparece no segundo molar descido, ele tem chance... E aí, como é que previne isso? Tem um tratamento? Assim, alimentação? Na verdade, assim, não tem. Não existe. Não, assim, quais as possíveis causas, né? Que também é uma coisa que a mãe se culpa muito. Fala, nossa, por que eu fiz de errado para o meu filho ter esse problema? Na verdade, assim, está relacionado à prematuridade, relacionado a doenças, a alterações febris, de temperatura. Nossa, enfim, a locais em que tem uma exposição a produtos químicos. Então, ainda não há uma causa única ou específica. Alimentação ácida, nada a ver.
Não, porque na formação... É na formação. É na formação dentro do germe fase dental. De formação do esmalte, né? Então, afeta o esmalte. E na HMI severa, nós temos a PEB, que é a Post-Eruptive Breakdown. Então, o que acontece? Na hora que o dente rompe naquelas áreas mais suscetíveis, que são as cúspides, ele dissolve. É um esmalte sem, parece assim... um giz. Exato mesmo. Assim, que vai perdendo e estrutura. Ele quebra. Ele vai quebrando. E é muito confundido com cárie. Ou era? Não, ele tem associado também, porque o que acontece? Mais poroso. Né? Tem muita sensibilidade. A criança tem muita dor nesses casos. Então, ele acaba não conseguindo nem encostar a escova. Né? E deve ficar mais poroso, né? Deve aderir mais. E aí tem lesão de cárie associada. Como trata? Então, tem várias... Você tem que ter, assim, para melhorar... A primeira coisa é melhorar a dor, né? Então, você tem que fazer uma ação neural e uma ação obliteradora. A ação neural é por meio de laser ou dessensibilizantes, né? E depois, porque muitos o que fazem? Já indicam um creme dental dessensibilizante. Só isso não vai resolver. É uma série de protocolos combinados. Tem alguns cremes dentais também que melhoram, mas num segundo momento. Então, você faz, no nosso caso, eu como trabalho muito com luz, o nosso programa de pós-graduação é voltado só para a luz, né? A gente estuda muito, é um dos grupos de pesquisa que mais produzem no mundo, é o nosso grupo, né, da Universidade 9 de Julho. E aí a gente faz a aplicação com laser de baixa potência, depois faz... um vedamento, porque daí tem perda de estrutura, geralmente com ionômero de vidro, faz aplicação de verniz, em casa faz material bioativo, e aí, sim, vai escovar com creme dental com dessensibilizante. Aí, olha quantas coisas para começar a melhorar. Mas o que muitos dentistas fazem? Já fazem endo direto e colocam uma coroa. Né? Já mete tipo metalocerâmica. Imagina uma criança que está ainda com a oclusão se formando. Não é a melhor coisa. Sim. Tá? E para os pais diagnosticar, quer dizer, eles não vão fazer o diagnóstico, óbvio, mas assim, para eles acenderem um alerta, assim, clinicamente para o pai, para a mãe ver. Como que é o aspecto? É uma mancha clara? Acastanhada ou esbranquiçada, vai de amarelo ou marrom escuro, ou às vezes esbranquiçada. E sempre tanto nos molares quanto nos incisivos. E sempre associado com dor? Ou tem paciente que não sente dor? A dor é na HMI moderada e severa. A leve, não. A leve é mais aquelas manchas hipomineralizadas, esbranquiçadas, que aí também pode ter um envolvimento estético, que é uma outra coisa importante, né? Porque muitos dentistas acham que... No caso, vai específico, que daí a gente já vai entrar numa parte polêmica, né? Oba! Ele adora, dente descido não serve para nada, né? Tem dentista que fala, dente descido não serve para nada. Vai cair mesmo, deixa. Não precisa fazer nada, não precisa de estética. Que é de leite. É isso. Ou então deixa mesmo, vai cair. Pelo amor de Deus, né? E a autoestima da criança... Tem que fazer. No meio da pandemia, eu lancei um livro de estética em odontopediatria, até propondo uma inversão de planejamento. Começar pelos dentes anteriores, melhorar a autoestima e depois fazer a parte posterior. Sim. Que é o inverso de tudo que nós aprendemos, né, na época da graduação. Sempre começar pelos posteriores, porque senão a criança não volta mais, né? Nada a ver. Você gosta de dar uma causada também, né? Eu gosto. Eu não fico na zona de conforto. Zona de conforto não é comigo. Mas sempre baseado em ciência. Sim, mas faz sentido, porque você deixa a criança contente com o dente da frente e ela volta para fazer o de trás. Claro. Que ela não vê. Ela fica feliz. Porque a criança, ela vai sofrer bullying, ela também, né? Ela também tem a vidinha social dela, né? Muito. Então, ela precisa também ficar feliz para sorrir. Lógico. Agora, deve ser difícil, né? Quer dizer, para mim deve ser impossível diferenciar a cárie, que é uma mancha branca opaca inicial, da hipomineralização. Não, porque não é difícil. Qual que é a diferença? Porque tá nos clinicamente. Não, é assim. A localização. Mas por isso que eu te falo que essa geração precisa ver, tocar, fazer.
Atender criança. Não sei se atender, eu acho que assim, essa parte laboratorial, olhar, ou mesmo às vezes online, exercitar é necessário. Né? Fazer calibrações. Tanto é que atualmente eu estou vice-presidente da ABOPED, que é a Associação Brasileira de Odontopediatria. Esse ano a gente tem o nosso congresso, vai ser no Rio de Janeiro. Já está esgotado, presencial, olha que legal. É sempre a cada 2 anos. Cada 2 anos, né? Esse ano é no Rio. Então vai ser muito legal. E... você é carioca? Não, a gente ama o Rio de Janeiro e assim, vai ser muito legal. E aí, a gente precisa mostrar as coisas. E não tem como substituir a experiência. É que eu acho que a odontopediatria é muito nichada, né? Por exemplo... Eu não atendo criança, eu não sei nada. Se o pai me pergunta, meu filho tem um dente que ainda não nasceu, eu falo, não sei, pergunta pra Fernanda. Gente, sabe uma coisa? Sabe, eu acho que a maioria dos dentistas que não atendem criança eu acho que a maioria dos dentistas é assim. É assim em qualquer especialidade. Então, chegou a hora também do dentista, ele precisa mudar, né? Abrir um pouco a cabeça, voltar a ser um pouco generalista e voltar a ser um pouco humano. O dentista é muito técnico. Ele precisa ver que atrás daquilo, ele é um promotor de saúde. Sim. Ele é uma pessoa que lida com seres humanos. Ele não é só um cara que está lá fazendo procedimento técnico. E sabe qual é o sucesso do profissional de saúde? É aquele que enxerga isso antes. Se você fizer um histórico dos profissionais de sucesso ao longo do tempo, você vai notar essa característica em comum. Pode olhar. Olha. A gente fala bastante disso, né? Saber diagnosticar. Não é só isso. Pra você, doutora Renata. Tá faltando humanização pra mim. Não é só isso. Eu gosto de brincar com acolhimento. É o acolhimento do paciente. Não, assim. Todo mundo gosta de ser bem tratado, gente. Não, isso com certeza. É que eu acho que assim, a odontopediatria... Eu não sei, às vezes a pessoa... Eu, pelo menos, tenho uma barreira, eu não sei, assim, porque parece que tudo é diferente. Eu sei que é tudo dente, mas assim, parece que é tudo diferente. Então, a gente... você já falou. Eu não atendo, mas eu sou de boa. Estranho. Porque você tem filho, né? Aí você dá uma olhadinha. Nada a ver. Nada a ver, eu não tenho filho. Mas você é pediatra, gente. Mas não é por aí. Você tem milhares de filhos. Assim, questão é assim, a gente tem que enxergar o outro. Sim. E assim, a odontopediatria não é a criança, é a família. Enquanto, assim, eu quero que os pacientes tragam os filhos dos filhos dos filhos, é isso. Eu não preparei, a gente tem que ser menos egoísta para preparar a nossa clínica para ter longevidade. Que é isso que eu te falo. Não adianta você preparar sua clínica para você. O dentista, ele é egoísta. É o meu consultório, é o meu equipamento. Eu já fui assim também. Já fui. Ai, não, é o meu. Não, ninguém entra na minha sala. Não quero dividir. Né? Não. Até eu mudei quando meu paciente... Eu sempre conto isso para os meus alunos. Hoje eu fico pouco até no consultório. Né? Tanto meus alunos... Teve um dia que eu saí para almoçar com eles, eles não deixaram almoçar, porque eles me fizeram tantas perguntas que eles, assim, se cria, né, uma coisa. Será? Gente, eu atendi a minha vida inteira. Sempre atendi. Eu me formei, eu ganhei um consultório e eu comecei a atender desde que eu me formei. Adultos e crianças? Sempre. Quando eu parei de atender adultos, porque chegou um dia que eu falei assim, chega. Eu ganhava bastante até. O auge da... E assim, eu sempre digo o seguinte, cuidado com o auge da sua carreira. Porque no auge da sua carreira, que você se acha, que você se empodera, que você corre o risco de fazer as maiores besteiras. Porque você acha que você pode tudo. Né? Então, cuidado quando você está no auge da sua carreira, quando você tem, sei lá, quantos anos vocês têm de formado? Vocês dois? 15 ou 16. Esse é o problema. Eu tenho 22. Esse é o problema. Nossa. É aí. Ela tá acabando com a minha raça aqui. É o auge do problema, quando você dirige há muito tempo, você fala assim, eu vou fazer essa ultrapassagem porque eu sou piloto. Eu consigo. Eu não estou falando por mim, não. Eu também já fui conselheira do CROSP, né? É assim, é onde você comete erros. Porque você fala que acha que você sabe, que você pode.
Então, sabe aquele adesivo que você passa, não, dá certo esse adesivo, vou usar, tal, não vou, posso pular um passo, posso não sei o que lá, e aí é que às vezes as coisas começam a dar errado. Então, eu sempre digo isso para os meus alunos, que não são vocês meus alunos, vocês não fazem odontopediatria, mas cuidado com isso, com o empoderamento. A gente sempre tem que ter a humildade de aprender e de saber que você precisa sempre aprender mais e não relaxar. A gente não pode relaxar um minuto na nossa profissão. Eu acho que, eu não sei, mas pelo menos as minhas amigas que a gente vive conversando, eu tenho uma visão um pouco ao contrário. Eu acho que eu tô ficando cada vez mais tão exigente que tudo que eu faço eu acho que ainda não tá bom o suficiente. É bom. Aí eu faço um negócio, aí... Não, peraí, deixa eu pôr a lupa. Isso. Não. Ah, não, agora deixa eu pôr a luz com a lupa. Ah, não, agora deixa eu aumentar o... Então, mas muitas Cada vez você vai ficando mais... Não usam lupa porque acham que usar lupa é sinônimo de envelhecer. Não, é o contrário, é sinônimo de fazer melhor. Quanto mais cedo você usar um instrumento ou uma nova tecnologia que vai fazer com que o seu trabalho melhore, você só vai melhorar. É um investimento, não é um gasto. Porque é outra coisa que o dentista pensa, que ele está gastando muito. Não. Pense que você está investindo, não está gastando. Mas eu acho que a gente vai ficando mais... Que o pessoal já, na faculdade, na graduação, já tá de lupa, né? Mas o brasileiro tem essa coisa do envelhecer, né? De achar que você está ficando velho. Não, mas é outra visão. Aí você sempre acha... Por exemplo, se eu estou trocando, porque agora eu estou na fase de trocar as coroas que eu fiz há 15 anos atrás e tudo mais. Daí eu tiro, eu olho o preparo e falo, nossa, fui eu que fiz esse preparo. Credo. Aí eu nunca acho que tá bom o suficiente. Às vezes eu fico horas. Esses dias no consultório eu fiz uma... Eu vou contar o que eu fiz. Eu tirei uma coroa de um provisório de um paciente, um central. Tirei o provisório e aí peguei o definitivo. Imagina, um central, né? Pra fazer é muito mais difícil que todos. Eu fiquei uns 15 minutos analisando, tirando foto, põe fundo preto. Ah, não, esse ângulo aqui e tal, do definitivo. Eu tava analisando o provisório, achando que era o definitivo. Fiquei 15 minutos. Vendo os ângulos e a cor e nananã de um provisório. Então, assim, sabe assim, tipo, você pira. Chega uma época, assim, sabe? Que você quer. Então, eu acho que você vai ficando mais exigente, assim. Eu acho que eu não cheguei nessa fase ainda de achar que tá por cima da carne seca. Não, eu sempre acho então que tem que... você tá aprendendo a lição. Ela vai chegar. Será? Porque cada vez eu olho, eu quero saber mais. É sinal que você... O que muita gente ainda fala também de lupa, até às vezes dentistas que são resistentes à utilização. Depois isso aí vai me viciar. Depois eu não consigo mais fazer sem. É um vício maravilhoso. Magnificação hoje para preparos, inclusive. Não é verdade? Tudo. Eu comecei com aquela lupinha que eu não tinha como comprar a lupa mesmo, né? Então, era uma lupa que você encaixava uma lente. Ela já aumentava 3 vezes, tinha uma luzinha. Já dá uma melhorada. Aí você começa a sentir falta de uma lupa melhor. Aí você vai evoluindo. Aí com uma luz mais focal. E nananã. Então, é importante. Mesmo que quem não tenha condições de comprar uma lupa... Sim, vai investindo aos poucos. Vai investindo aos poucos. Tem várias, né? E, nossa, muda muito, né? Muito. E principalmente para quem faz prótese, dentística, pério. Sim. Você vê os dentinhos das crianças. As boquitas. As boquinhas pequenininhas. Deixa eu vamos falar de um assunto que eu queria falar desde que eu chamei, que a gente pensou em chamar você, né? E falar... Que finalmente deu certo. Que finalmente deu certo, né? Que a gente... Teve uns contratempos, mas imagina, isso aí tá vencido. Pra gente também. Pra gente também dos horários, mas deu tudo certo, graças a Deus, a gente tá aqui. A história do Papacari. Sim. E como que foi, da onde que veio a pesquisa e tudo mais. Ouvi falar que você tava fazendo churrasco e aí passou uma mão na carne, viu que a carne ficava mais molinha. Né? Então, conta pra gente essa da onde veio, obviamente, e hoje como é que tá o uso do Papacari, né? Hoje no mercado, como que tá? Bom, na época eu fazia o doutorado na USP, né? Eu estudava biblioteca virtual, também que não se falava muito.
E na época... encostei no microfone. Na época, minha mãe era nutricionista, também pesquisadora, e ela falou para mim que a papaina amolecia a carne. Foi quase aí, eu não estava fazendo churrasco, mas era uma conversa caseira. Eu estudava na época também, paralelamente, o Carisolve, que era um gel suíço, mas era muito caro, né? E ele tinha chegado no Brasil. E eu falei, puxa, papaina, amolece a carne. Eu sempre tinha um fascínio, né? Era do mamão, né? da casca do mamão. Você tira da casca da fruta do mamão. Do mamão. E Faz quantos anos isso? O Papacari fez 18 anos, atingiu a maioridade. Então eu lembro que eu estava na faculdade quando começou esse burburinho. Então, isso aí depois saiu do mundo da odontologia e foi pra Globo, pra TV, pra e não jornal. tinha rede social, então era só né? Foi aí... Comecei a pesquisar, eu falava, gente, eu tô fazendo um negócio, vai dar certo, eu acho. Eu era também bem bobinha, né? Eu não tinha experiência, quase. Mas já era pesquisadora, estudava materiais, tal. Já tinha feito mestrado em materiais dentários na USP. Estava fazendo doutorado em odontopediatria com o professor Guedes. E aí, eu falei... Pô, se amolece a carne, de repente pode amolecer o tecido cariado. Vou pesquisar. E comecei fase 1, não tinha nada. Tinha trabalhos na enfermagem para queimados e para cicatrização de seio materno na hora da amamentação. Mas muito pouco. Aí eu comecei do zero, né? Falei, não sei se isso vai dar certo ou não. Falei com a doutora Márcia, a dona da formulação, ela achou legal, tal. Daí ela formulou, porque todo mundo acha que eu fiquei cortando mamão por mamão, que eu era rica, tinha fazenda. E começou assim, eu fui na feira, escolhi um mamão bem graúdo. Não, era assim, as pessoas viajavam. Falei, não, nada a ver. Né? Aí... Tem que tirar uma foto com uma mão. Assim. Muita coisa. Nossa, cada coisa eu tive que passar, mas tudo certo. Aí... Depois disso, deu certo, não era tóxico, fiz fase 1, fase 2 de pesquisa. E aí teve um CIOSP que um amigo meu, o Américo, falou, eu vou falar com uma amiga da Folha de São Paulo. Aí, no CIOSP, procuraram a imprensa e a Folha veio me entrevistar. E saiu na Folha. Bom, depois que saiu na Folha de São Paulo, aí um dia me ligaram, era da Ana Maria Braga. Aí eu fui na Ana Maria Braga. Daí depois que eu fui na Ana Maria Braga, aí foi... Só que saiu antes na televisão da comunidade científica. Aí, nossa, já viu, né? Você sabe, não tinha Instagram, não tinha... Acho que tinha Orkut na época só. Não era assim como é hoje. Aí eu não sabia nem o que fazer, porque os canais... O telefone toca muito, né? Não é o que hoje ninguém liga. Os canais da formulação congestionaram todos. Foi uma loucura. Foi uma loucura. Não. Eu não estava preparada para aquilo. Imagina, eu cheguei na SBPQO, todo ano na SBPQO, todo mundo assim, sabe? Quando senta, Eu falei, gente, o que está acontecendo, né? E assim, querendo me execrar, porque como... Ela não apresentou a pesquisar aqui antes. Era o ano que eu ia apresentar lá. Sim. Né? Aí eu tive que provar para todo... Sabe o que é você ter que provar? Mulher, cientista, que já pesquisava, estava fazendo doutorado. Os canais na USP também, porque eu não fiz na USP essa pesquisa especificamente. Eu fui fazendo, porque eu não sabia o que ia acontecer. Fazia na universidade, que eu era professora. Isso foi em 2004 para o CIOSP de 2005. Nossa. Aí eu falei... hello, né? E aí, qual que é a ação? Ele amolece a cárie e aí só cureta. E a papaina, é uma enzima extraída da casca do mamão. Extraída da casca do mamão, mais alguns O que é baratíssimo. Assim, a intenção era poder usar em larga escala. Sim. Aí tivemos o registro da Anvisa. Quando ele foi lançado, ele já tinha tudo. Foi tudo feito dentro das normas da Anvisa, tudo certinho. E aí, no CIOSP, ele foi lançado, assim, mas de uma forma bem... A Formulação é uma empresa 100% nacional, pequena, que investe até hoje em pesquisadores nacionais, apoia a pesquisa. Depois do Papacari, eu tenho mais
15 patentes, né? E assim, eu sempre inventei coisas. Minha mãe, quando eu descia de casa, e o cabelo hoje até que tá baixo, mas ficava dela, eu falei, lá vem. Ela tá inventando alguma coisa, lá vem problema, né? Porque daí eu me ouvia meio mundo, porque eu vinha com umas ideias, assim. Eu falei, não, vai dar certo, isso dá certo. Tanto que no meio da pandemia eu tive a patente do urucum deferida para litose. Também é uma patente muito legal. Já publiquei muitos artigos com essa patente agora. E o Papacari hoje, porque o que aconteceu? Para provar para meio mundo, porque depois que saiu, sabe, não é fácil. Não é fácil ser pesquisadora, ser mulher, inventora. Eu não sabia os caminhos. Hoje eu ensino para todos os alunos quais são os caminhos para chegar lá. Mas eu não sabia direito quais eram os caminhos para chegar lá. Não é fácil, gente. É comercializar produto sem saber. Tem todo um negócio por trás, né? Que você presenciou e agora você sabe. Eu levava cacetada de tudo quanto era lado, não sabia nem por quê. Gente, o que eu fiz? Eu não fiz nada, eu só queria ajudar as pessoas, queria fazer, né? Mudar projetos sociais. Porque esse é o caminho do Papacari. O Carisolve, qual que era o componente que tinha lá dentro? Eram 3 enzimas sintéticas. Né? Lisina, glicina, agora eu não lembro exatamente a composição. Mas era importado e era muito caro. Muito mais. A finalidade da papaína, do Papacari, era poder atingir e beneficiar as pessoas, né? Então, hoje, como que está hoje o Papacari? Porque, assim, mesmo não investindo em propaganda, mesmo os próprios dentistas brasileiros, assim, hoje... Imagina hoje, as pessoas ainda não estão preparadas para a remoção seletiva do tecido cariado. Vocês veem que a mínima intervenção ainda há um largo caminho a percorrer, mesmo tendo uma evidência forte na literatura. Mas quais os dentistas que fazem mínima intervenção? São poucos. O dentista acha ainda que ponto preto é tecido cariado. Ele ainda remove tecido escurecido porque acha que é lesão de cárie. Ele confunde estética com cárie, né? Então, porque é mais cômodo, né, você falar isso para a população, sendo que nós temos que esclarecer o contrário, né? E o dentista continua falando que cárie é ponto escurecido. Tanto é que os pacientes chegam no consultório, nosso consultório, falando, tô com pontinho preto. Tô com pontinho preto, é cárie. Se você não remove, você é um mau dentista. Exato. O dentista fala mal de você porque você deixou. Sendo que o nosso papel não é que você não vai fazer. Porque se o paciente quer que você faça, ele assina um termo de consentimento, não é? Mas você, como dentista, tem que esclarecer, dizendo que aquilo lá não é mais cárie. É nosso papel como promotores de saúde mostrar que aquilo não é mais cárie. Até quando a gente vai passar uma informação incorreta? Eu acho que a confusão do dentista é que eles acham que se eles fizerem esse ponto preto achando que é a cárie, eles vão ganhar mais aí. Mas é justamente o contrário. Explicando para o paciente o que ele tem, o que ele precisa, o que ele não precisa fazer. Aí que você tem a confiança do teu paciente, aí que ele vai te indicar. Exato. Aí que ele vai falar, não, mas então eu não preciso fazer nada. Não precisa fazer. A gente é muito intervencionista. Muito. Porque ele acha que ele vai ganhar procedimento. Fazendo procedimentos com a broca. Até quando vai ser assim? Eu vou querer saber das suas outras patentes, mas antes a gente precisa falar do nosso patrocinador. Claro! Vamos aí, Luiz. Vai lá, põe na tela aí, Capim. Gente, para quem sabe, né, ou pode sondar todos esses episódios, a gente tem falado da Capim. A Capim é um software de gestão de consultórios completo, onde você pode ter agenda, prontuário, colocar as fotos, radiografias. Hoje, radiografia digital... periapical, panorâmica, você pode concentrar... Anexar toda a documentação do prontuário anexada num só local, junto com a agenda, o WhatsApp ilimitado para você mandar para os seus pacientes, para relembrar a consulta, para fazer a fidelização, para a gente poder fazer a rechamada.
E, além de tudo isso, o que a Capim tem, Renata? Eles têm um programa de financiamento. É aqui? Estamos aqui, eu tô olhando pra lá. Estamos aqui. Tem um programa de financiamento para o paciente. Então, você vai fazer um orçamento de ticket mais alto. O paciente, ele não tem limite no cartão de crédito. Ele não tem cartão de crédito, mas ele quer muito fazer aquele financiamento, aquele tratamento. Ele pode, em vez dele sair, ir para o banco, buscar um financiamento e voltar... ou seja, ele não vai voltar, ele pode fazer direto com a Capim. E o dentista, né, que está vendendo este tratamento, ele não assume o risco. Quem assume o risco é a Capim. Claro que eles vão fazer uma análise de crédito bonitinho do paciente e aí eles vão fazer toda a parte de financiamento, pagamento com a Capim. O dentista recebe o tratamento à vista. Então, isso é muito legal, né? Porque você não perde o paciente por falta de ticket. Exatamente. E você fecha esse paciente ali na hora, né? Não deixa o paciente ir embora para casa, vai pensar, pode querer passar em outros profissionais, você acaba às vezes perdendo aquele paciente. O time da venda. O time da venda, exatamente. Então, gente, acessem, a gente tem o link da Capim aqui na descrição. Clique no link, você pode acessar e fazer o teste do aplicativo, do software, por 7 dias gratuitos, para você ver se funciona para você. E pode utilizar essa ferramenta do financiamento, que é o Plus da Capim, com pagamentos mensais, né? Você assina a Capim, assim como o Netflix, como os outros softwares de gestão. Legal. Ele é totalmente na nuvem, né? Ele é totalmente online, e você faz essa assinatura mensal, e a assinatura também tem um preço bem acessível. Não vai te lesar aí nas mensalidades da clínica. É isso aí, gente. Então, entra aqui no link da descrição. Tem 7 dias grátis para vocês conhecerem e tirar essa ideia da cabeça que dentista não é vendedor. Nós somos vendedores. Vendemos nosso trabalho eticamente, corretamente. E tem coisas que são com o ticket mais alto mesmo. Aí você dá a oportunidade do paciente fazer o tratamento com você. Entra aqui na descrição, clica no link 7 dias grátis. É isso. Beleza. Obrigado, Capim. Legal. Gostei. É legal, bacana mesmo. Capim. Ó, só esse bônus aí. Ó, Capim. Sandra Calil falando Capim. Gostei. É legal. Ô, Sandra, eu queria saber agora suas outras patentes. Fiquei curiosa dessas invenções. É porque o Papacari é o mais famoso, assim, para fora da o Papacari odontologia. hoje está na Europa, né? Tem o selo de comercialização, que é uma coisa boa, né? Assim, hoje muitos pesquisadores do mundo pesquisam, tem várias publicações, graças a Deus, né? Não é só nossa, assim, porque mostra que tem credibilidade, que é uma coisa legal. A patente, inclusive, foi copiada, né? Tem um gel que copiou, argentino. Ah, é? É. Mas... Argentino, né? Sacadinhos. La Papacari. Deixa aí. É uma rixa Brasil e Argentina. E eu fiquei curiosa do urucum para litose. Tem um resultado muito legal. Nós publicamos o uso do LED, que é uma ferramenta que o dentista trabalha muito. Sim. O LED para fotoativar resina, né? Eu falava também, puxa, mas não é possível que esse LED só se use para isso. E a gente estuda muito os LEDs terapêuticos, que o dentista às vezes nem conhece, né? Tem muitos LEDs legais para se trabalhar, né? Mesmo para DTM, bruxismo. E a gente usou os LEDs da SDI, da Ultradente, não vou falar nomes, né, comerciais, enfim, mas com spray de urucum e com uma redução imediata da litose bem bacana. Mas a litose foi meu tema da minha monografia. Eu amo esse tema. Os compostos sulfurados voláteis, eu lembro até hoje. Compostos sulfurados voláteis. A gente fez coral croma. E aí joga na língua? Na língua e depois irradia por 20 segundos em cada ponto. E aí com LED azul. Aí ele baixa essa emissão. É o resultado imediato. Porque assim, cada ensaio clínico controlado também leva 2 anos para nós fazermos. Mas agora nós associamos com probióticos também. E agora a gente vai fazer de quanto em quanto tempo nós temos que reaplicar o LED. Porque para resultado imediato é fantástico. E a gente não fez só com jovens, fizemos com pacientes portadores de próteses. Diabético, fizeram? Porque diabetes tem o hálito bem cetônico, por causa né? Faz esse protocolo. Cetona. Quem sabe você vem fazer mestrado comigo ou doutorado, não sei se você já tem mestrado. Não tenho. Eu parei porque eu entrei no SUS e depois eu tive que trancar. Então, mas no SUS é ótimo. A gente tem
tem uns programas para o SUS. Inclusive, a gente fez umas capacitações. Seria excelente. Porque é para ser usado assim mesmo, em larga escala. Tinha aquele aparelho, o alímetro, não sei se você já ouviu falar. Sim, claro. Eu fiz um trabalho com o alímetro. E aí eu lembro que a gente fez, minha monografia ela foi sobre o alímetro, sobre os compostos e tal. Ele só não identifica o tipo de gases, né? Não como o uralcroma. O uralcroma seria o padrão ouro. O padrão ouro de identificar da onde que está vindo a halitose para poder tipo tratar. O tipo, né? O tipo de gás que emite. Porque o que a gente sente, compostos, o cheiro, é o gás. Voláteis. É o cheiro daquele gás. Isso é uma outra coisa que as fichas também não têm. Nem o índice de saburra lingual. Sim. Não tem. Né? Dividindo a língua em 9 partes. Sim. Parece que o dentista, ele não quer... Tá bom o som, assim? Parece que o dentista não quer ver isso, né? Parece que ele não quer falar sobre isso. Não entendo. E a gente que tem que falar... recorrente do paciente. Parece que todo mundo tem um certo tabu de falar nisso. E mesmo com as crianças, é uma das perguntas que as mães mais falam: ai, meu filho tem um bafinho. E no caso da criança ou do jovem, está muito relacionado à saburra lingual e à secreção nasal posterior. Sim. Então, é o que mais dá, né? Aí eu amo índice esse tema. de sulfidretos. Eu encontrei, você conhece a Olindotarzia, né? Sim, Encontrei ela no CIOSP. Você encontrou? Ela é fofa. Ela é uma das maiores pesquisadoras, né? Sim, de halitose. Agora aposentou. Ela é demais. E o que eu ia falar do... até uma dica, né? Pra combater, que a gente foi estudando, não sei se nunca mais vi sobre isso, porque a gente vai enveredando, né, por outras áreas. Mas mastigar cravo, que ele dá uma equilibrada, né? Não é que ele dá uma equilibrada, ele bloqueia. Por exemplo, cebola é uma coisa que causa mais gás. Sim. E o cravo é o contrário, ele bloqueia o gás. Então, se a pessoa tem essa queixa, se ela mastiga um cravinho e tudo mais, ela dá uma... hora da troca gasosa. A troca gasosa. Não era pra chutar a mesa? Não era pra bater na mesa. Mas chutar não tem problema. É porque reverbera no microfone aqui depois. E quais foram as outras patentes? Estou super curiosa. Olha, eu fiz uma escala de cor para dentes descidos, porque também não tinha esse olhar para dentes descidos. Antes, por exemplo, só tinham resinas mais translúcidas, então não se tinha aquele olhar, né? Você fazia estética no dente descido, ficava aquela cor, você falava, nossa, não ficou bom. Né? Por exemplo, tinha um dente por trauma, que a criança tinha que ficar com o dente preto, né? Por mais que você fizesse, ficava aquela cor escura. Então, nós fizemos, publicamos e tem uma escalinha de cor para dente descido. Fizemos também, eu fiz um creme de abacate, avocado para massoterapia. É muito legal. Ai, gente, assim, de cabeça eu não lembro. Mas tenho várias. E você gosta das coisas mais naturebas, então, né? É sempre abacate, voltada, mamão. Que a mãe nutre, né? Sou natureza. Não como carne. Evito. Enfim. Mas depois também tem os equipamentos, né? Justamente pensando nessa parte de desenvolver produtos, o Brasil faz poucas patentes. Não há um incentivo para isso, né? Sim. E é uma pena, porque é difícil patentear, os trâmites são complexos, até você chegar lá, né? É muita burocracia. Não, deve dar vontade de jogar tudo para cima, né? Porque é tão trabalhoso, né? Não é fácil. E o brasileiro, ele tem muita ideia. E os alunos, essa geração também tem muita ideia. E assim, eu sempre digo o seguinte para eles, prestem atenção também o que seus pais falam, os avós, porque eles sempre dão umas dicas legais, sabe? Olhar para o lado, olha para o lado, né? Observa. Então, essa geração, eles têm muita coisa para dar. Essa geração, eles não valorizam coisas que a gente valoriza. E assim, o Brasil e o dentista, ele precisa começar a prestar atenção em outras coisas, né? Ser mais sustentável, né? Tem uma meta que foi... as empresas também estão olhando mais para isso. Não é porque eles precisam olhar mais para isso, as empresas de odontologia.
porque há uma meta para isso, né? O dentista, ele polui muito o ambiente. Muito. E não tem um programa. Eu estava patenteando umas lixeiras sustentáveis para odontologia, porque não tem um programa de sustentabilidade. Assim, é caro ser sustentável no Brasil ainda, mas precisa melhorar. Não, até o papel da esterilização, né? Da coisa, tanto que abre papel, que joga fora e gasta e faz um lixo. Né? As barreiras de proteção. Sim. Nossa, isso era plástico uma coisa e é tudo que não é biodegradável. Os tubos de resina, a parte das embalagens, jalecos descartáveis. Nossa, isso na pandemia me dava uma dor no coração. Cada paciente... o jaleco. Não, e assim, lixo. Recomendar que na profilaxia as taças sejam descartáveis, gente, isso não faz sentido. Não faz. A Mônica vai morrer agora. Deixa a Mônica vai me matar. Mas a Mônica não era com as taças, era com a escova de Robson. Com a escova de Robson. Escova também. Gente. Eu também ficava assim, desculpa, meu Deus, Mônica, desculpa, Luciane, desculpa. Mas para. Não, a gente tem que... lixo, não, a gente a gente até... precisa parar. Todas as pontas do ácido, por cada paciente, tudo que já tem que descartar. A gente traz até essas visões, às vezes, mais... Vocês falaram que é para polemizar? Não, mas é o pensamento que muita gente tem. Porque se você até olhar os comentários, quando a gente pode falar, a Mônica já veio aqui de biossegurança, inclusive foi um episódio bem legal. Bata, Mônica. Mas ela posta umas coisas, às vezes, que eu falo, meu Deus, mas tipo, se eu for descartar... Sabe a Enhance? A Enhance? Enhance descartável. Não. A gente tem que chegar, e é isso que é legal, que a gente tem equilíbrio. Que a gente tem a visão da Mônica, a gente tem a visão da Sandra, a gente tem a nossa visão, mas que a gente chegue num equilíbrio. No equilíbrio. Né? Porque a gente não tá... Por que não autoclavar? Por que não? Ela fala que não dá pra limpar perfeitamente. É que não se autoclava ou que não dá pra limpar. Aí se você vai, aí já tem os comentários, né? Então você vai no restaurante, o garfo tá autoclavado, não sei o que tá autoclavado, aí começa toda aquela polêmica em volta. Mas é claro, ela tem a visão da biossegurança, então ela vai focar nisso. A gente tem a visão clínica, visão sustentável, e aí e cada tudo isso junto, né? Tem que ter um equilíbrio. Não, além de ser sustentável, tem que ser viável. Sim. A conta tem que bater também no final. Não, senão não vale. Tudo está absurdamente mais caro. Tudo está. Então, tem que ser viável. Sim. Tem que ter uma visão também de gestão em tudo isso. Sim. Tem que calcular. Não, mas tá certo. Eu ia perguntar do clareamento, que eu tô doida pra saber do clareamento. Vamos, fala do clareamento, depois eu ia entrar de novo na mínima intervenção, que eu acho... Falando em polêmicas... Não pode bater mesmo. Falando em polêmica... Oi! É que antes do você programa, que tá ouvindo aí, sabendo... presta atenção agora que nós vamos entrar numa polêmica aqui. Polêmica. Quero ver vocês comentando aqui embaixo, tá? Aqui nesse episódio que tá estreando aqui, quarta-feira. Primeiro tá eu quero gravado, saber, vocês né? concordam, escova de Robson esteriliza ou joga fora? Comenta aqui. Comenta aí. E agora... Mas eu uso uma, que não é nenhuma coisa nem outra. Então essa aí vocês podem. Entendi. Como assim? É uma alemã, assim. É tipo. Entendi. Mônica, não fica brava comigo. Vocês são Team Mônica ou Team Sandra? Não faça isso. Tô brincando. Não, vamos polemizar um pouquinho mais. Vamos polemizar um pouquinho mais. Vi um post seu escrito... Clareamento em odontopediatria. Aí eu falei, meu Deus, clareamento em odontopediatria em dentes descidos? Aí eu, como assim, Brasil? Então eu queria saber, como assim, clareamento? As crianças já querem facetas e lentes ou a gente vai clarear primeiro? Tipo Mentex? Lentes Mentex em criança. Existe Mentex ainda? Existe. Acho que sim. A bala, o chiclete acho que existe. Não, é bala. É bala aqui. É bala. Não é chiclete. Não sei, existe Mentex? Acho que existe ainda, sim. Não sei. Acho que vem agora numa... Eu continuo falando dentes Mentex, então deve existir. Não, mas vem numa... antes o Mentex vinha como se fosse um remédio, né? Como se fosse naquela... Que era destacado, como se fosse um comprimido. É um chicletinho, tem a caixinha e agora acho que tem Não, gente, É vocês bala. não sabem o que Olha lá, é Mentex. Claro que eu sei. Tem?
Não, o Mentex é que faz muito tempo que eu não como, mas comi é os dentes do Máscara, o Mentex. Mas não é isso que a gente ia falar. A gente ia falar do clareamento de... Clareamento em dentes descidos. Tá. Conte. Vamos. Olha só. Faz tempo que eu faço. Não é de hoje. Faz tempo que eu estudo. E assim, eu não sei o que as pessoas imaginam. Eu acho que as pessoas devem imaginar colocar uma moldeirinha e colocar o gel. Gente, não é isso. Não é? Nós trabalhamos com peróxido, ou geralmente baixa concentração, tá? 6%, ou até às vezes, dependendo se for, tem casos com 35% também, não é? Whitens HP Blue, mas assim, menos tempo. Você quer mais água? Não, eu tenho água ainda, dentes escurecidos. Revelou que tem na caneca. Você quer mais água que o passarinho não bebe? Suco de limão. Eu tomo suco de limão. É mentira, é extrato de papacari. Como é? De que você falou? De papoula? Não, porque teve uma época na faculdade que falava alguma coisa... Né? Não, mas teve um estudo de alguma coisa com a semente da papoula, mas eu não lembro pra que era. É de bromalina do abacaxi? Não lembro. Ela viajou. Mas faz... Pô, estava na faculdade. Faz 17 anos que eu escutei falar disso. Mas enfim, vai. Continua do clareamento. Peróxido de hidrogênio. 35%. Os antigos, mais antigos, porque nem tinha 6%, né? Agora, é localizado. Então, assim, tem 3 protocolos, tá? Que é o que eu faço, que eu ensino. Quando eu faço preventivamente o uso de peróxido de hidrogênio, por exemplo, fez a endo de dente descido. Geralmente nós trabalhamos com materiais de preenchimento, ou que tem iodoforme, ou que tem algum material que acaba tendo escurecimento. E geralmente a pessoa não limpa direito a parte da câmara pulpar. Então, eu, depois que limpo, faço um protocolo preventivo com peróxido de hidrogênio, né, 35% ou 6%, e deixo em torno de 3 a 5 minutos. E não é clareamento interno isso? Preventivamente, internamente. Interno, isso é interno, tá. Fazendo vedamento com... Tampão, com ou com ionocil, sabe? Que você coloca uma camadinha só para vedar bem ali e fazer essa limpeza, como se fosse uma limpeza da cavidade. E aí evita o escurecimento. É um fato. E assim, é uma dica clínica, tá? Que ninguém dá, mas que funciona muito no dente descido. Até por conta da permeabilidade que se tem a camada de esmalte dentino ali, né? E no caso de clarear, no caso de escurecimento, você deixa de 5 a 10 minutos. E hoje nós fazemos no dente vital também. Sabe aquele dente que escureceu? Teve extravasamento por trauma, escureceu por conta do extravasamento de sangue, ou está um pouco mais escurecido. Não é porque quer clarear, porque está amarelo. Não é uma estética. Então a criança num dente específico, num dente com trauma. Sabe? Não é um clareamento por estética geral. Porque hoje, não sei se vocês já observaram também a incidência de novos casos de dentes descidos com manchas também. Não sei se vocês observam, é que vocês não veem. Né? Pra gente já chega o permanente. Já chega o permanente manchado, né? Uhum. Então, isso é uma coisa que tem acontecido bastante também. E assim, às vezes nós fazemos ou a microabrasão ou o clareamento localizado com peróxido. Então, essas coisas... Nós precisamos começar a falar nisso. Ninguém tem coragem de falar. Eu tenho. Porque não é uma coisa que eu falo por falar. Não, é porque eu já estou estudando faz tempo. Acompanhando em longo prazo. Publicando. Não só em dentes descidos, como em dentes permanentes jovens. Fiz trabalho, já está publicado. Ninguém para ler, né? O problema é esse. Ninguém para ler, ninguém para ver o PubMed. É porque teve As pessoas têm um certo preconceito das coisas e não leem. Sim. É isso que eu não consigo entender. Eles estavam... teve uma época que eu fiz... mestrado em dentística. Você já fez mestrado, então você veio fazer Não, eu tive que parar. Depois eu te conto em off. É uma longa história. Então, e aí eu fiz, na época do mestrado, tava falando bastante sobre clareamento interno e a ligação com reabsorção interna de raiz. Então, acho que meio que era... Não é... Me fugiu a palavra, mas era...
Eu não quero falar essa palavra que é muito... Mas isso foi quando? Que ano? 2000... Quando que eu fiz mestrado? 2000 Ela nunca sabe os anos Eu das sou coisas. péssima de data. Eu sou horrível de data. Quando você se formou, não sei. Quando você fez exame, sei lá. Eu fui fazer exame de sangue quarta-feira, ela perguntou a minha idade. Eu fiquei 37, 38... Eu sou horrível. Bom, enfim, faz uns 5, 6 anos. Já nasci. Já nasceu? Em 85, isso eu lembro. Mas eu sou bem ruim de data mesmo. Sei lá, faz uns 5, 6 anos. E aí tinha essa associação entre o clareamento interno e a reabsorção interna. E tem relação realmente? Não, foi comprovado? Teve essa associação. Mas os géis também se modificaram. Né? E hoje, por exemplo, a FGM lançou também um peróxido de hidrogênio 6% para clareamento em jovens. Mas esses trabalhos que eu publiquei, né, nós publicamos 2 artigos fazendo clareamento em nível de consultório com peróxido de hidrogênio 35% e caseiro em jovens de 13 até 23 anos de idade, analisando o ápice dental, a idade dental, que isso é uma coisa importante, você analisar a idade dental, né? Sim. E, nesse caso, esses pacientes, quando nós publicamos, acho que foi controle de 24 meses, se não me engano. Hoje já tem 60 meses de controle, né? Fazendo o controle. E com o Whitens HP Blue, né? 35%, do consultório, o caseiro, 7,5%, peróxido de hidrogênio e 6%. É o normal, é o que usa Sim, adulto. no caso do caseiro, 1 hora por dia durante 7 dias. E em jovens que nunca tinham feito clareamento. Assim, com resultado excelente, sem sensibilidade. Porque esses jovens também nunca tinham feito clareamento, não têm lesões de cárie, tinham vários critérios de inclusão e exclusão. E, assim... Depois, só fazendo a manutenção do clareamento, com uma seringa, porque daí, depois, eles querem sempre deixar os dentes brancos. Sim. Portanto, assim, não tem por que não. Acho que fica aquele negócio na cabeça, assim, clareamento, não, só depois dos 18, né? Tem esse negócio, né? E não tem nada a ver, porque não é nem a idade cronológica, não é nem a idade dental, como você falou, né? Então, eu acho que a única coisa que é importante, assim, o porquê não fazer, desde que a pessoa saiba fazer, saiba indicar, porque também a gente precisa fazer uma boa orientação para o paciente por conta da dieta ácida, até o Paulo Vinícius falou bastante disso aqui. Sim. Então, assim... Aqui a gente tem os critérios de inclusão e exclusão. Nesse caso, por exemplo, todos os pacientes eram pacientes do programa de prevenção, eram pacientes controlados, eram pacientes que não tinham lesões de cárie, não tinham erosão, eram pacientes que tinham uma vida normal. Assim. Não, é bom deixar claro. Dieta controlada. Não, você não sai fazendo, em qualquer porque não senão, isso que a gente falou no começo do programa, de pular fases, pular etapas, para no final, a pessoa vai escutar e falar assim, não, então pode, peraí, que eu já vou começar fazendo consultório. Não é bem assim, né? Precisa saber indicar, avaliar bem o paciente, tudo mais. Mas saber que é possível. Porque a gente vive numa realidade... Os cursos, justamente para informar bem. Isso. Essa curva de aprendizado é muito importante em qualquer técnica. Sim. Então, assim, hoje eu sempre digo o seguinte: os hospitais começaram a errar menos, ter mais sucesso por conta dos guidelines, né? Isso a medicina já diz faz muito tempo. E assim, as receitas de bolo que os dentistas sempre quiseram e sempre querem nos congressos, não é? Os protocolos. Os protocolos, não é? Hoje, eu falo sempre, eu sempre faço isso, porque é o segredo do sucesso. E eu acho muito importante, porque pautados em ciência, você fazendo isso, as pessoas vão errar menos. E que errem menos mesmo. Então, vocês me perguntaram do SKB, não é? Que são as minhas iniciais. SKB é Corrido Sandra Calil Bussadori, que é esse cabe no seu crescimento profissional, é justamente isso. Baseado nos protocolos, onde nós passamos lá. As pessoas não saem lá, as pessoas ficam lá justamente para interagirem entre si, tanto que a mesa é assim como nós estamos, um olhando de frente para o outro, para se conhecerem, para trocarem experiências e para nós
só abordarmos protocolos, não é? Então, assim, são pessoas amigas que interagem entre si, grupos pequenos, fechados, justamente para a gente focar nisso, para sair sabendo fazer isso, que é pautado em ciência, mas é a receita de bolo, porque é isso que o dentista quer. Se ele quer que ele erre menos, mas que ele faça bem feito. Sim. Porque, assim, a nossa filosofia do menos é mais. Trabalhar com excelentes materiais, com qualidade. Porque não adianta você não trabalhar com material bom. Você tem que trabalhar com material bom e saber fazer bem feito. É isso que tem que ser. Sim. Não precisa praticar no paciente. Você pode praticar no modelo, mas você tem que saber fazer. Nem que você tenha que aprender várias vezes. Porque ele só fica bom fazendo. Não tem outro jeito, gente. Não tem. É a mesma coisa que eu falo, eu não conheço outro jeito de ganhar. E, assim, as pessoas veem o sucesso, não é? E a outra coisa que eu falo para os meus alunos, gente, porque falam que a odontopediatria não dá dinheiro, que a odontopediatria não faz profissionais bem-sucedidos, não é? Eu falo, gente, para com isso. Qualquer especialidade, se você fizer bem feito, com amor, com trabalho, porque, gente, eu não conheço outro caminho a não ser pelo trabalho. Não tem outro caminho a não ser trabalhando arduamente em qualquer área do conhecimento, não é? Especialmente em qualquer especialidade. E a odontopediatria dá dinheiro, sim. A prevenção dá dinheiro também. Não adianta só ver o que entra, tem que ver o que entra e o que sai. E gerir bem a sua clínica. E é isso que importa. Não é? Então, nós temos que aprender. E o dentista, como vocês sabem, vocês falam bem aqui, parabéns pelo programa de vocês. O programa de vocês é um canal para as novas gerações. Ninguém vem aqui à toa. Não é? A gente vem aqui porque acredita em vocês. E vocês são os porta-vozes das pessoas. Esse canal é muito, muito, muito importante para levar a informação para as pessoas. Informação de qualidade. E o que faz a diferença para o profissional e o que combate a fake news, as coisas ruins, são as boas informações. Então, às vezes, as pessoas me perguntam, poxa, mas tem que combater o Imparato sempre. Nós temos estilos completamente diferentes, mas a gente se completa, né? Não é à toa que a gente está 30 anos juntos, sempre caminhando completamente diferentes, né? Assim, em termos de abordagem, de jeito. Todo mundo acha que eu sou casada com ele. Não sou. Eu sou casada com ele profissionalmente. Pelo amor de Deus, Sandra. Porque a mulher dele chama Sandra, né? E eu falei assim, não te aguentaria. A gente tem que marcar um dia de virem os dois aqui. Ia ser muito legal. Com certeza. Combate, vai ser legal. A gente só tinha que vir... Só tinha que vir cada um separado. E aí agora já dá para fazer o episódio. A gente dá uns cursos juntos, de protocolo, tudo lá no SKB e fora do SKB. É que em off ele mandou uns áudios pra gente, mas a gente não pode contar. Não divulgue, por favor. Não, e aí Zé, você vai ver. E pra quem quiser... Deixa que eu te falo, hashtag Zé Carlos. E pra quem quiser saber mais do SKB, o link tá aqui na descrição também. Então a gente coloca embaixo no vídeo. Obrigada. Tem o Instagram da Sandra, que é o Calissandra, né? @ Calilsandra, é o contrário. Do sobrenome vem antes. E depois tem o @SKB, que é também um outro canal seu. Sim. E que tem essa parte... Eu vou entrevistar vocês um dia. Gostei. Não pergunta nada de odontopediatria, pelo amor de Deus. Pode perguntar. Como é que é a sonda? A sonda de Neighbors? Não, é a Lima. É a Lima. Tinha a Lima Hirschfield, Lima... Não, vocês falaram... Então. Não, eu achei que você estava falando sonda de Neighbors também não é todo mundo que conhece. Então, tá vendo? Vamos falar só do nosso próximo patrocinador. Bora. Aproveitando aqui o coisa. O primeiro apareceu aqui. A gente tá cheio de... Vamos ver o segundo. Essa sala aqui é muito legal. Aqui. E o programa tá quente. A gente colocou laranja aqui, que é do Pode Sondar. Ficou com um aspecto quente. Né? Dê uma olhadinha. Vamos falar aqui. Naquela câmera ali. Depois dá Caiu uma água, mas tudo bem, só dá uma olhadinha de água. Olha, só preciso ver, porque meu carro, meu Deus, tá aí na frente. Aí na frente aonde? No estacionamento. Não tem problema. Tá tudo em paz. A gente depois já desce. Já aconteceu com a
com várias convidadas. Não, com a última, com a Maristela. Com a Maristela, ela deixou o carro lá e ficou esperando. E também com a... As mulheres. Eu tô péssima de o nome, enfim. Vamos falar do nosso patrocinador, que eu tô muito ruim de nome. Optidoc, com as meninas da Optidoc. Também. Bom, gente, vamos falar do nosso patrocinador maravilhoso. Eu amo esse aqui, gente. Com certeza. Aqui são as pontas da Mixpac. Aquelas pontas misturadoras para material de moldagem, resina bisacrílica, cimentos resinosos, para fazer a mistura perfeita do material, para você não gastar o material desnecessariamente na placa, que você perde a noção de quanto que você precisa colocar, não mistura direito, ou seja, não vai fazer um trabalho de qualidade. Como a Sandra falou, a gente precisa de materiais de qualidade para a gente fazer o nosso trabalho bem feito. E não usar misturadores que também não fazem a homogeneização certinha dos materiais no menor espaço possível. Então é isso que a gente tem aqui nas pontinhas da Mixpac, que tem várias formas, né? Tem a Colibri, a pequenininha, com a tecnologia T-Mixer, que é a tecnologia patenteada suíça. Obviamente, né? Como produtos que vêm da Suíça, como chocolates, relógios, né? Chocolate suíço, Lindt, né? Sucesso, e essas pontas vêm com os melhores materiais também, com a Voco, o SGI. A gente sempre fala para vocês olharem a pontinha aqui, ó. Aqui no encaixe dela tá escrito Mixpac. Vocês podem ver que nos melhores materiais que a gente compra, a pontinha que já vem, já são da Mixpac. Só que agora a gente tem a oportunidade de comprar diretamente as pontas avulsas. Então você vai continuar, porque normalmente a ponta acaba antes do material, né? Então aí você compra a ponta. Dá pra fazer a compra direta no site da Mixpac, que também tá no link da descrição. Essas aqui são pra olha, você. Adorei, hein, Mixpac. Trate me visitar. Eu uso resina bisacrílica para dente tecido, viu? As coronhas ficam ótimas. Não, bisacrílica é vida, né? É vida. Nossa, gente, bisacrílica é muito bom. Tecido, a cor bleach fica ótima. Olha lá. Eu sei. Eu sei. Então é isso, gente. Mixpac vai misturar perfeitamente. Existem pontas, né? Pontas e pontas. Eu postei outro dia o tamanho da ponta da Mixpac com uma ponta dessas chinesas e tal. A diferença é o dobro do material e não mistura direito aquela porcaria daquela ponta. Então, tipo, é muito... Tem, né? Não tem a tecnologia. Não tem a Depois tecnologia. eu que tenho sincerite, né? Eu sou aquariana, né? Então eu vou ficar brincando. Sincerite, a sua é maior. Mas é porque a gente tem que falar o que é bom e o que não é, né? Então, o Mixpac, a gente pode ir de olho fechado, que vocês não vão gastar material e economizar até 40% de material. Vale muito a pena. É isso aí. Muito bem. Obrigado, Mixpac, nosso patrocinador aí já há vários programas também. E importante dizer, né, que o Pode Sondar, assim também como provavelmente o SKB e tudo mais, são introduções, né? São, assim, formas da gente poder falar de vários assuntos. Claro. E aí, quando as pessoas se interessam com algum assunto mais específico, aí ela vai procurar o curso, vai procurar aprofundar, que é, né? Então, claro, o nosso canal, obrigado pelos elogios, a gente fica muito contente, né? Mas o nosso canal, justamente isso, é de mostrar o que existe, mostrar o que profissionais muito gabaritados da área, como, né, a Sandra, como todos que vêm aqui, ou mesmo pessoas que a gente já trouxe que não são ainda profissionais gabaritados, mas vão ser um dia. Sim. Né? Como a gente trouxe, um recém-formado, né? O Thales. Para também falar da experiência, porque o que as pessoas querem saber é da experiência, de falar assim, pô, a gente até às vezes é muito técnico em alguns programas aqui, mas o mais legal eu acho que é a experiência, de falar assim, pô, como é que foi que você chegou até ser a Sandra Calil? E tem aqui, e no final ela vai falar o que tem na mala da Sandra Calil. Vai falar. E a gente já teve convidados também fora da área do odonto, né? Então, investidor, contador, por tudo que envolve o dentista, o profissional autônomo, acho que é bem isso que ele falou mesmo, né? A gente dá introduções e é legal. Por isso que até, voltando do clareamento, é legal a gente falar isso, de que tem existe, que fazer o curso. E tem que fazer o curso, não vai sair fazendo porque ouviu no Pode Sondar. Então né? assim, mas é legal a pessoa saber. Disso? Né? Sim, eu vou fazer esse curso. Por isso que vocês viram a postagem. E que também tiveram algumas pequenas malcriações. A internet é cheia de malcriados. Como você lida com os haters? Olha, você tem haters para começar? Para mim foi uma surpresa, porque geralmente eu não tenho, né? Então eu fiquei assim, nossa, que horror. Enfim. Mas haters acho que são bons sinais, viu? Quer dizer que a gente tá incomodando, assim, uma... É que às vezes dá uma
preguicinha. É que enche o saco, enche o saco. Às vezes dá uma preguiça. Eu diria deselegante. Tem também, Assim, eu acho desnecessário, né? Porque se você não quer fazer, se você não entende a proposta, se você não está ligado na ciência ou não quer saber, ok, mas não precisa ser deselegante, né? Colocando, ai, que decepção, ai, que não sei o quê. Deixei de seguir, e a mãozinha assim. Não, tipo... Tchau, vai com Deus. Beijo. Não, sabe que eu vi uma postagem esses dias do... Acho que foi do Leandro Carnal, que a pessoa falou, ai, que decepção, deixei de seguir. Aí ele responde, às vezes, ele é bem direto. Aí colocou assim, aqui não é aeroporto para ficar anunciando chegadas e partidas, pode ir embora. E eu não sou obrigatório, então... Tchau. Eu achei demais, eu falei, nossa, vou começar a usar isso. Porque eu não sou obrigatório no seguir. Você não gosta, vai embora. A pessoa, né? Parece que faz questão de... Ninguém tá pedindo pra você nada. E o hater fica, né? E fica até o final do e programa. assiste todos os Você que tá stories. odiando a gente. Né? Odeia até o fim. Mas dá uma curtidinha lá pra nós. Mas dá uma curtidinha, não dá um dedo pra baixo. Que... A gente nunca teve um dedo pra baixo. É mesmo? Nunca tivemos uma mão... quer dizer, pronto, nunca agora vi. já vai chegar um Você vai falar espírito isso de porco agora e vai... Você é Tudo louca. bem também, se você quiser, sua vida é infeliz, meu querido, e você quer dar um dedinho pra baixo pra gente, o problema é seu, nossa vida vai continuar maravilhosa. Não é? Eu sou assim. Ó, quem der o dedinho pra baixo, vai começar a cair todos os dentes. Vai cair. A Jéssica, ela sempre fala assim pras pessoas, se elas não se inscreverem no canal hoje, sabe aquele paciente que faz uns 3 anos que não vai no consultório, que você não vê, você dá graças a Deus que ele sumiu? Essa semana ele vai aparecer. É só você se inscrever no canal que ele não aparece. Aquele que Vamos você... começar a jogar praga? Aquele que você indicou pro profissional. Tem paciente que é tão chato que você indica pro aquele profissional que não é seu amigo. Você fala, vai no cara da esquina. Vai lá. Vai lá. E aí o cara volta. Não, mas eu gostei de você, doutor. Tá bom. Atendemos também. Né? Ai, que ótimo. Podemos falar da polêmica que a gente falou no início? Podemos. A gente já tá aqui, o pessoal já tá com o dedo pra baixo, já tá... Vai. Fala. Não, a gente tava falando antes aqui que... e eu bato muito nessa tecla no meu Instagram também, da história do carvão para clareamento, né? Então, sabe-se dessa pseudo coisa que surgiu na internet por blogueiras ou por... e depois isso foi absorvido por empresas e tudo mais. E até fiz uma brincadeira, até tem um vídeo antigo, se eu achar esse vídeo, que eu tô na churrasqueira com o carvão e falando assim, olha, pra que serve o carvão? Pra fazer churrasco, né? Pra escovar o dente e tal. Porque as pessoas estavam utilizando o pó de carvão ou aquele carvão que vem em comprimidos. Sim. Que é utilizado também pra... Sempre trago, pra mostrar nos cursos. Ah, tá. Que o pessoal usa. Que o pessoal usa quando tá mal, desarranjado, não é? Não, acho que tinha um lance que o carvão também... Tá na parte de dentifrícios. Tem os dentifrícios em pastilha. Entendi. E aí muitas empresas, obviamente, foram estudar o carvão e colocaram o carvão em suas pastas de dente. E aí teve uma postagem que você acabou fazendo e deu um problema. Queria que você contasse pra gente. E deu um probleminha. Não, explicasse, porque tá tudo baseado em ciência. Então a gente tá com a ciência nas costas. Assim, embaixo do braço, pelo menos. Tem uma revisão sistemática que saiu... Na verdade, o carvão ativado, ele não clareia, né? Ele não produz o efeito branqueador. Ele tem algumas propriedades em relação... Ele traz um efeito iluminador e, assim, é um dos cremes dentais mais vendidos no mundo, de qualquer marca comercial. O que o dentista acha é que ele desgasta mais os dentes. Alguns podem desgastar, outros não. Vai depender do RDA, que no Brasil não é divulgado, não é, nos cremes dentais. Você tem que pegar os artigos e ler os artigos. Então, alguns, aquele especificamente que eu falei, não desgasta, né? O grau de abrasividade é dentro do normal. Ele chega a ser menor do que os cremes que tem sílica? Tem alguns que ele é até menor, né? E, assim, aí as pessoas... mas por que tem? Por que não tem? Por que tem? Claro, tem todo um apelo comercial, mas o carvão ativado, ele tem outras propriedades antimicrobianas associadas, ele libera... tem a parte do oxigênio, do hidrogênio, ação antimicrobiana. Então, são essas propriedades associadas ao creme dental, à composição do creme dental. É isso, e ponto. Né? E é seguro? Sim, é seguro. E ele não clareia?
Não. E ele não é o pó do carvão. Ele não é o isso que eu ia pó falar. do carvão. É um creme dental feito por uma empresa, Sim. né, estudado, Sim. com ciência e assim, e tudo mais. Eu estou estudando outra coisa, que eu não posso dizer o que é agora. Não. Primeira mão pra gente. Não posso. Não Desculpa. Não aguentei. O pessoal tá morrendo aqui que a gente tá batendo na coisa. Desculpa. Vai ter nossa, vários estourados. Vai estourar o microfone, desculpa. A gente adora uma onomatopeia. Não, mas que é outra proposta. Talvez dê certo, não sei. Vamos ver os resultados do estudo. Eu acho que vai dar. Que é para gerar uma patente. Né? Ah, por isso que não pode falar. Que é mais uma coisa que você está estudando. Mas, a parte disso, ele tem essas ações. Então, as pessoas têm que entender, né, que, assim, o mundo usa. O mundo Sim. usa. Todos os fabricantes têm. Claro, e nessa forma, né, uns gastam... Como tem cremes dentais muito mais abrasivos que isso... Né? Agora, os cremes dentais com peróxido de hidrogênio, que também já tem no mundo inteiro, tem um efeito mais branqueador. Sim. Sim? E aqui no Brasil Vai ser lançado. vai ser lançado. E ele tem qual porcentagem? Tem. No Brasil é 3%. Que senão aí tem que ser com prescrição. Com prescrição. Então vai ter até 3%. Não, assim, tem alguns fora do Brasil já tem, né? Muitos com peróxido. É que eu acho que o preocupante do Brasil, não sei... Sim, é o que você pensa. Sabe? É o limite, sabe? Assim, é a balança, na verdade. Porque se a gente fala aqui, não, o carvão, ele tem as propriedades... Aí o cara vai lá, na churrasqueira, cata o carvão e esfrega no dente, Sim, entendeu? Então, é isso que tem que Mas ser muito porque as redes sociais também divulga assim. Exatamente. Mas qual é o papel do cirurgião dentista? Explicar, esclarecer. Mostrar. Né? Tem os livros, né, da Maria Luísa, da Ana Cecília, na qual eu fiz o prefácio, da Mariana. A Ana Cecília já veio aqui. Não, já veio e ela trouxe o livro O do guia. Guia, Trouxe até o livro dela. Sim. E até até, o encarte. até o show encarte que você não tinha achado no seu Eu tinha um livro. livro, né? não sabia que tinha encarte. Né? Sim. E também tem uma Ao vivo. forma de mostrar, de prescrever o cirurgião dentista, o que ele tem que fazer. Ele tem que fazer. Eu sempre digo também, gente, vocês têm que cobrar consulta. Sim. Você é um promotor de saúde. Você não é simplesmente, é uma consulta e ganha o flúor. Não. Kit grátis. Não. Não, você estudou para estar fazendo tudo isso, você precisa se valorizar. Né? E dentro disso, você precisa prescrever, sim, o creme dental. Ou é esse, ou é aquele. Para litose é um, para lesão de cárie é outro, para erosão é outro. Para cada caso, um caso. Né? E esses guias te auxiliam a fazer isso. Né? Então, o que a gente precisa saber, e o cirurgião dentista precisa saber, é prescrever corretamente para cada caso um caso. Porque o dentista só quer saber se tem flúor ou não tem. Só isso. Sim. Né? Tem? Não tem? Qual que é? Ou assim, e também saber, se você vai atender uma família que é vegana, não quer, você não pode falar, você tem que usar flúor. Usa flúor. Não. Qual é o seu papel? Sim. Seu papel é orientar corretamente. Nós seguimos as recomendações da Associação Brasileira de Odontopediatria, da Associação Americana de Odontopediatria. Creme dental com flúor, até 1000 ppm de flúor. Não vou usar, não quero usar. Ok, então, tudo bem. Quais são as marcas comerciais que não tem? XYZ. Opa. XYZ. Esse mostra para o seu paciente, no seu consultório. Você é um formador de opinião, você precisa saber. Você não pode... Nisso eu tenho aprendido bastante, viu? Porque eu era muito mais combativo, até numa polêmica até maior de coisas, mas... Qual? Não. Essa de tudo. Porque fazendo aqui o Pode Sondar e conversando com as pessoas... A gente vai abrindo a cabeça, a gente vai abrindo mais a cabeça, porque, por exemplo, se o paciente tem um protocolo na boca, ele não precisa usar um creme dental com flúor, né? Sim. Então, pode ter um creme dental que é só para protocolo, ou um bochecho. Então, não precisa... Você não precisa ser tão para cada fechado, caso, um caso. Sim.
Não é? Agora, mas por que você associou vegano com flúor? Não entendi. Não, tem muitas famílias veganas ou famílias assim que são, por exemplo, homeopatas que não querem. Tem pessoas que não querem de jeito nenhum. Ah, não, sim. É que você associou o veganismo, aí eu não sabia se tinha Não, que eles querem uma pasta sem flúor, porque mais o flúor... natural. Um exemplo, eu tive uma família assim, que não queria. Ah, tá. E assim, você tem que respeitar. Gente, o Burger King e o McDonald's tem hambúrguer de planta. Já tem hambúrguer para pessoas que não comem carne. Né? E você, cirurgião dentista... Você não pode impor nada. Não. Né? Dia 19 de agosto eu vou fazer um evento. Porque assim, nós temos que nos repensar. Vou fazer 19 de agosto, vou fazer um evento no Fazano. Justamente para 30 odontopediatras, para nós repensarmos os modelos de família. As famílias mudaram. Aí você chega no seu consultório, o dentista, o que ele é? A pessoa mais careta do mundo, sabe? Chega 2 mães, ele fala... Chega 2 pais, chega assim, uma família... Eu fui atender uma família de franceses, eu fui perguntar, as vacinas estão todas em dia? Uhum. Eu falei, estão todas em dia? Ai, doutora, olha, eu cansei de falar que minha família não é vacinada. Porque onde eu vou, falo, nossa, você não vacinou seus filhos? Eu tenho vergonha de falar. Eu minto. Eu falo, não, você não pode mentir. Ah, mas eu falo a verdade, todo mundo me recrimina. Entendeu? Então, assim, nós não sabemos lidar com a verdade. Nós não sabemos lidar com situações. Por exemplo... As 2 mães querem amamentar. Aí você fica... sabe? Você não sabe nem como lidar com essa situação. Então, a gente tem que estudar. Sim. A gente tem que se preparar. É dentista que vai falar? Não. É médico, é psicólogo, é psiquiatra. Pra gente aprender. Mas, e eles têm essa visão que a gente é careta também, né? Tem alguns pacientes que... Os pacientes que a gente tem mais intimidade, quando eu falo que eu namoro uma menina, eles falam... Nossa... Mas, doutora, você não parece. Tipo, você não tem cara. Que tinha cara. Não sabia que tinha que ter uma cara pra isso. Então, assim, às vezes é isso. Eles têm essa impressão que a gente é careta e a maioria é mesmo. Né? Eles ficam com essa impressão, assim, de que a gente é... E é legal isso que você falou, porque a gente tem que ter esse olhar a gente tem que aprender. Novas famílias, né? E novos conceitos e modelos. E etc. E o dentista não... Isso não é de agora, já mudou há muito tempo. O dentista só vê dente, ele não vê as pessoas. Sim. Porque ele está acostumado a trabalhar só naquela boquinha, naquela coisa careta, fechada. Só que a gente lida com família. Sim. Né? E a gente lida com aquele bebezinho fofo, bonitinho, lindo, que de repente chega no seu consultório com o cabelo verde, azul, cheio de piercing, que mudou e que você fala, nossa... Cadê aquele bebezinho fofo que vinha aqui com a mãe e com o pai? Agora vem de Uber. Não sabe nem, né? Vem de skate. E eu queria falar, isso do modelo da família é bem legal que você falou, mas eu queria... Você tinha comentado no começo do programa do planejamento para o dentista para o futuro, né? Para ele se aposentar, para ele... Desfrutar, né? Usufruir de tudo que ele porque trabalhou. Porque a nossa profissão, a gente não aprende isso. Não enxerga, a gente fica mesmo com hoje coluna, ainda, você não tem uma aula de planejamento financeiro. Não. E assim, e como a maioria é autônomo, então assim, você faz, você ganha. Você não faz, você não ganha. Então, como se programar e como usufruir disso tudo? Aprender, porque você vai parar de trabalhar uma hora, né? Então, trabalhar clinicamente. Quanto a gente precisa ganhar, né? Nós não sabemos. Até hoje a gente fica em dúvida. Sim. Não sei se você se questionou, tipo, será que eu estou ganhando bem? Será que o meu colega ganha muito mais do que eu? Porque às vezes você vê uns modelos... Porque Instagram não é modelo para ninguém, né? Porque no Instagram todo mundo é bem sucedido. Só faz lente. Nossa! O dia inteiro. Cimentando 35 lentes, tem mais lente que dentro. Todo mundo, todo mundo tem sucesso. Como é isso, né? Quanto eu tenho que ganhar... Até quando eu vou ter que trabalhar? E veja, esse ano não está sendo um ano fácil, eu não sei. Pelo que eu vejo, pelo que os colegas todos falam, está sendo um ano difícil no sentido que tudo aumentou. E muitas vezes, quando você passa isso para a sua clínica, os pacientes às vezes falam, mas
Você também aumentou, né? Sua consulta aumentou, então vira uma bola de neve, porque os materiais aumentaram. Sim. Isso é um fato para nós, né? O custo de vida está alto. Sim, Você vê no supermercado, entendeu? Então, é uma coisa que você fala, bom, até quando eu vou ter que trabalhar? Pô, o melhor da minha vida eu vou perder. Porque a gente trabalha pra caramba. Sim. Quantas horas você fica no consultório por dia? Muitas. Bastante. Você ficou um mês de férias? Sim, eu consegui. Conseguiu. Ainda tô de férias. Agora você vai ver. Mais uma semana. Agora mas quando eu voltar, o chicote vai estar lá. Da viagem, né? Você gastou em euro. Você não gastou em reais. Eu fiz o pré-pago. E você tem que pensar... Você não pode pensar na moeda daqui, você tem que pensar na moeda que você gastou lá. Não, mas eu enfim. voltei e fui na padaria antes de ontem. Eu falei, o que é isso? 3 semanas fora, muito caro. Tudo muito caro. Entendeu? Já tava, agora tá mais. Porque fora você vai comprar um pãozinho, você paga €1, né? Então, tipo, tá tudo bem. Você chega aqui... Esse dia você foi comprar um pão, eu paguei R$3,50 em um pão. Então, Sim. é surreal. Chocada. Você fica chocada. Você fala, meu Deus. Mas e aí, como se planejar? Então, primeiro, começar a aprender a calcular, né? Porque a maioria acaba não sabendo calcular. E a maioria acha que quando ela compra alguma coisa mais barata, ela vai ganhar. E não é verdade. Porque ela tem que refazer depois não sei quantas vezes. Sim. A maioria acha que fazendo, sei lá, prótese, harmonização... Se você tiver que refazer, você vai perder muito mais do que você ganhou. Então, já começa por aí. Primeiro, calculando quanto você vai gastar, né? Depois... não gastar mais do que você ganha. E começar a guardar um pouco. Se você não guardar, ou não tiver uma previdência privada, não se planejar. Você tem que se planejar. Então, esse é o primeiro fato. Tentar não gastar de um lugar para compensar outro, que é o que a maioria faz. Porque, às vezes, não dá. Né? Sim. Então, o planejamento financeiro não tem milagre, gente. Você não pode, porque também... eu estava lendo uma coisa que, durante a pandemia, o que acontecia? Todo mundo tinha que se mostrar, as roupas todas de marca, né? Aquela coisa colorida. Né? Você tinha até para chamar mais atenção. Agora, o que vai vigorar nos próximos anos é a simplicidade. Né? É a simplicidade, é o quiet luxury, que eles falam que é assim, é aquela coisa simples, de bom gosto, mas que passe desapercebida. Pode ser com uma marca boa, não é? Mas que tenha durabilidade. Ou seja, que você não vai ficar desperdiçando. Que você vai ter... você vai saber valorizar mais as coisas. Não é? Tanto é que... Veja, está acabando, né? O mercado de luxo... Passa muito rápido. Você vê que os carros de luxo continuam vendendo bastante. E agora, os carros populares começaram a vender depois que foi feita aí uma manobra lá para venderem mais. Porque estavam encalhados. O popular estava num preço que não era popular. O popular era 100 mil. Porque quem tem dinheiro, sempre vai ter dinheiro. Sim. O rico vai ser sempre rico. Então, a gente precisa se planejar. Porque a odontologia, durante muitos anos, bem no passado, fez muita gente rica. Né? Hoje não mais. Mas dá para ficar rico, dá para ganhar bem. Basta você saber se programar e fazer bem feito. Então, dá para viver bem, sim, da odontologia. Sim. Basta querer e basta fazer. E basta se programar. A gente tem um episódio praticamente todo, né, sobre isso com o Robert, que é o Bob, que ele é um investidor. E ele lida muito com o autônomo. E ele fala sobre isso, sobre essa conta que você falou, não, mas a prótese... que às vezes a pessoa tem a impressão que a prótese tem um ticket mais alto. Lógico, você vai cobrar mais por uma prótese do que por uma profilaxia, por exemplo. Mas às vezes o tempo que você vai demorar, as consultas que você vai levar... O terceirizado. O terceirizado, o material, protético, tal, você ganha mais numa profilaxia. Você praticamente tem gasto zero de material, não zero, mas pouco material. Pouquíssimo. E os custos fixos que básicos você falou faz em uma consulta e aí você ganha mais. Eu não consigo entender. E todo mundo precisa de prevenção e nem todo mundo precisa de prótese. Como
as outras, quem faz implante não faz prevenção. Gente, não dá para entender. Não dá para entender. Assistam esse episódio, foi um dos primeiros, né, Lê? Acho que foi o episódio 4, se eu não me engano. Foi um dos primeiros e ele fala sobre isso. Eu ia falar sobre isso, já fiquei lembrando aqui qual o episódio que é. É, porque era sobre... Ele falou sobre isso, de se programar, aposentadoria e tudo mais. E quanto mais cedo pensar nisso, melhor. Porque senão chega uma época que você já fica meio... Também a previdência vai aumentando. Quanto mais velho você fizer, mais você vai pagar. E normalmente as pessoas têm tendência a começar a pensar nisso quando já tá cansado. Sim. Entendeu? Então, assim, você já tá Agora cansado. Eu vou fazer, vai. Tem que pensar desde o início. E aí, você já tá cansado, você já tá cheio de dor. Aí você pensa, ai, nossa, eu não posso parar de trabalhar porque isso aqui. Aí bate o desespero, ferrou. Então, quanto antes, se você é recém-formado, se você é estudante, já começa a pensar nisso, aí... A maioria das pessoas vão não pensar... me sobra nada. Não sobra nada. Mas um pouquinho. Cara, é um pouquinho. Às vezes é o Mac que você economiza que você vai... Que tá uma fortuna também. Voltado pro Brasil. Ele guarda dinheiro. Esse guarda. Esse guarda. Coisa cara pra caramba. Esse guarda. Olha lá, o número lá do Big Mac tava 4,90 euros. Dá 5,20, dá uns 20... Tá vendo? Não sei quanto que tá aqui. 25 reais por aí. Quanto custa um Big Mac? Nem Não sei. A Jéssica tem o aplicativo do McDonald's. Jéssica, quanto que está o Big Mac? Mas era o Big Mac que era mais barato. Quanto que tá o número? Dá uma olhada lá. Enquanto a Jéssica vê isso aí, eu vou pedir pra Sandra, como a gente já tá aqui, o pessoal tá banando lá, que tá chegando no final, pra deixar um recado para as novas gerações, para os alunos, para quem está assistindo. E falar o que tem na sua mala. É isso que eu ia falar. E falar o que tem na mala. Nada demais. Roupas elegantes, duradouras, que não... Perfume. Sustentáveis. Sabonete sempre também. Desodorante. Que bom. A maquiagem, né? Maquiagem. Pra poder dar uma... Leve, né? Mas sim. O gel para manter os cabelos. O gel, né? Descabelada. Não, mas Pode não é dar o seu descabelada, recado. mas é um... Como é que fala? Não é nada descabelada, é super estilosa. Não é descabelada, é o estilo. Mas é uma marca, né? É uma marca, é uma marca. É verdade. É como o Irata também tem a marca. O Irata, né? É bem louco que nem ele, né? Assim. Ele é uma cabeça pensante, né? É muito legal. O meu recado para as novas gerações... Isso. Eu vou dizer para eles que eu acredito muito nessa nova geração. Eu acredito bastante, acho que eles têm que... E eu fico feliz que eles fazem parte da curva ascendente da odontologia. Então, eu acho que eles têm que investir na odontologia, se capacitarem, melhorarem a cada dia. E, assim, estudarem, né? Porque sem estudar... Já está constatado que quem estuda ganha mais. Então, quanto mais você estudar, melhor você será e serem muito humanizados, né? E, assim, dizer para eles que eu estou sempre à disposição, né? Eu sempre tento responder todas as perguntas pelo Insta, ser acessível, porque eu acho que é isso que faz a diferença na vida. A gente está aqui para isso, para ajudar, para melhorar e para evoluir. Né? E que eles evoluam sempre, né? Porque, afinal, a gente está nesse mundo para isso, é para evoluir mesmo. Senão a gente não estaria aqui, né? Exatamente. Já estaríamos em outro patamar, com certeza. Muito bom, adorei. Eu já quero a parte 2. Eu gostei bastante também. Eu quero saber também a trajetória, como que entrou no Instagram. Tem muita pergunta ainda para fazer, então a gente vai fazer uma parte 2 aqui, que eu já estou ansiosa. Qual custa o número do Big Mac? A promoção é R$28,90 com cupom. Com cupom. Que cupom é esse? Tem o cupom de que você tem que baixar o desconto. aplicativo. Ai, nossa, Pensa no vício, a pessoa tem um aplicativo de McDonald's no celular. É fácil fazer dieta? Não é. Não dá. Não dá. A pessoa do lado, vamos passar no Mac rapidinho, já não dá. Salada, melhor salada. Como é? É o aplicativo? O capim. Melhor coisa. Adorei o link. Muito bem. Bom, Nossa, Sandra, muito obrigado por você ter aceitado o convite. Eu também achei que foi... Passou muito rápido. Rendeu demais. Né? Não deu pra perguntar nem um monte de coisa. Imagina, e a gente tenta... Depois que o Gabriel Politano veio aqui, ele falou, nossa, vocês interrompem muito. Falou, não, mas é podcast, a gente tem que fazer, eu sei. Né? Mas é o... Ele é muito legal. Ele é muito legal. Mas a gente tenta não interromper tanto que às vezes a pessoa tá no raciocínio e aí quebra. Falei muito. Né? Mas o programa é pra você falar. É isso aí. A gente tem que falar menos que o convidado. A gente tem que ficar se policiando. Essa é a intenção. E geralmente quando o pessoal tá assim, acaba, a gente faz uma pergunta muito difícil. Mas hoje a gente não vai fazer isso. Gente, obrigado.
Pra todo mundo que ficou até o final, né? Já descobriram o que tem na mala da Sandra Khalil. Ixi. Sigam a Sandra lá nas redes sociais. Tá aqui o Instagram, o SKB, os cursos. Quem tiver dúvida, é super acessível. Responde lá no Instagram, no direct. Né? Então, quem tiver dúvida, quem quiser fazer o curso, quem quiser ir no Fazano. Fazano já é um grupo mais seleto. Né? Mas... Lá vem ele. Mas, Isso gente, foi tá aqui. uma deixa pra você chamar ele. Não, imagina. É isso, gente, um muito posto de obrigada. regime. Tá de regime. Gente, obrigada. Até o próximo programa. Muito obrigada, Sandra. Corta. Obrigada, até o próximo. Obrigado, tchau. até. Tchau, gente. Valeu.